Olá a todos, meu nome é Frederico, eu sou professor de História do Colégio Poliedro e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as revoltas e rebeliões que ocorreram aqui no Brasil na época colonial. Geralmente a gente pensa na história do Brasil colonial, como uma metrópole mandando e a colônia sempre obedecendo. Mas é muito importante ter em vista que em muitos momentos os interesses dos colonos se chocavam com os interesses da metrópole e muitas vezes nesse choque acabavam acontecendo revoltas e rebeliões. Tradicionalmente, quando estudamos a história do Brasil colonial, os historiadores costumam dividir as revoltas e rebeliões no Brasil colonial em dois tipos. Um tipo é a chamada revolta nativista. O outro tipo é a chamada revolta emancipacionista. Só um parênteses antes de explicar o que foram essas revoltas nativistas e o que foram essas revoltas emancipacionistas. Quando falamos dessas revoltas e rebeliões, geralmente os historiadores deixam de fora as revoltas dos escravos, as revoltas indígenas e se centram somente nas revoltas dos colonos contra a metrópole. Tá? Então, quando falamos das revoltas nativistas ou das revoltas emancipacionistas, falamos principalmente ou quase que exclusivamente das revoltas dos colonos contra a metrópole. Bom, qual é a diferença básica entre as revoltas nativistas e as revoltas emancipacionistas? Bom, as revoltas emancipacionistas, como o próprio nome já diz, tinham por objetivo a emancipação política, a independência. A independência não era um objetivo das revoltas nativistas. Essas revoltas nativistas surgiam por questões mais imediatas. Por exemplo, a metrópole aumenta um imposto. Esse imposto é tido como abusivo pelos colonos, os colonos se rebelam. Outro exemplo, a metrópole cria uma lei. Essa lei é vista como um incômodo, como algo prejudicial pelos colonos, então os colonos se rebelam. Como exemplo de revoltas nativistas, nós temos a aclamação de Amador Bueno, nós temos a revolta de Vila Rica ou revolta de Filipe dos Santos. Esta, por exemplo, foi uma revolta contra a criação das casas de fundição. Nós temos a revolta dos irmãos Beekman. Ora, esta revolta foi uma revolta contra a proibição da escravidão indígena. Os colonos, se sentindo prejudicados, fazem uma grande rebelião. Nós temos também conflitos que são tidos como revoltas, como é o caso da Guerra dos Mascates, que aconteceu em Pernambuco, entre os fazendeiros de Olinda e os comerciantes do Recife. Nós temos a Guerra dos Emboabas, que foi um conflito entre os paulistas e os forasteiros, os emboabas, que aconteceu na região mineradora. Entre as principais revoltas emancipacionistas que nós temos, 3 delas merecem destaque: a Inconfidência Mineira, a Inconfidência Baiana e a Conjuração Pernambucana. Bom, é importante frisar que apesar de falarmos que propunham a independência, essas revoltas emancipacionistas, elas não tinham a perspectiva nacional. A Inconfidência Mineira não propunha a independência do Brasil, mas a independência de Minas Gerais. A Conjuração Baiana não propunha a independência do Brasil, mas da Bahia, assim como a Revolução Pernambucana. Também não propunha a independência do Brasil, mas a independência de Pernambuco. Essas revoltas emancipacionistas foram fortemente influenciadas pelas ideias iluministas, principalmente a ideia de liberdade, e liberdade na área colonial era entendida como ruptura do pacto colonial, mas não foram influenciadas por um ideal nacionalista. Bom, isso é tudo. Até um próximo vídeo. Tchau!